Oi, gente, boa noite. Oi, Ideia, Suba, Deia. Olá, pessoal, boa noite. Carol, Bruna, Roberta, Cleide, olá, Rodrigão. Peraí, deixa eu colocar o povo pra cá. Cadê a Deia? Cadê? Por que não tá indo? Oh, meu Deus. Deia? Pedro? Ale? Oi, Deia! Oba! Oi, Gabi! Que bom! Uma pelo menos, não estarei sozinha. Agora falta É. a Ale e o Pedro. Vamos lá. Ai, gente, boa noite. Peraí, que Os essa é uma meninos, logística. os meninos sempre se atrasam, né? Sempre se atrasa. Peraí. Brincadeira. Já tá gravando já isso? Já. Ó, Pedro Leme. Fernando Sadaka Olá, Yoga. Oi, Fê. Oi, Leme. Peraí, o Ale subiu aqui olá, também. tudo bem? Olá, Ideia, Gabi? Leme. E aí, beleza? E aí? Peraí, agora falta o Ale. Vamos lá. Senão a gente chama James Madison no lugar. Sucesso. A gente tem um cover dele aqui. A gente tem. A quem me dera. Né, Pedro? Eu queria ter aquela voz, Eu não aquele, vou nem me aquele pronunciar. sotaque. Não vou me pronunciar porque estamos em público. Sem isso não tem nem graça. Hoje eu estava vendo uma palestra do Mark Singleton, em que ele colocou no slideshow uma foto do James Madison de ponta cabeça com Roots. Muito engraçado, vou mandar para vocês. Peraí, gente, a gente já vai começar. Só falta subir o Ale no barco aqui. A gente parte todos juntos. Peraí, cadê o Ale? Ele já chegou, eu só não sei porque, tipo, não tá funcionando assim. Ah, entrou. Olha ele Chegou! aí. Ah, ele aí, boa! Sucesso. Reunidos, que delícia! Gente, então eu vou apresentar, contextualizar, fazer a funça aqui de entrevistadora. Bom, a gente está se reunindo aqui. Na verdade, primeiro eu vou começar com uma nota pessoal. Que quando a gente começou, eu comecei o Instagram da Svarupa, eu fui conhecendo o Pedro, o Ale, a Deia pela internet, assim, né? Essa coisa, eu fui seguindo os perfis, achando super legais. Nossa, as pessoas são muito legais e admirando, assim, o trabalho deles. E aí a gente começou a se unir e conversar, e aí a gente estava lendo os mesmos autores, a gente estava olhando as mesmas coisas, e ai, foi muito gostoso, né? Daí agora somos amigos desde sempre. E agora a gente está fazendo essa live, a gente está, enfim, fazendo esse curso juntos, né? Yogas modernos, até como um resultado do que a gente vem estudando e produzindo recentemente. E é isso, por isso que estamos aqui nós quatro. Alguém quer falar alguma coisa? Pedro, você quer falar alguma Ah, coisa? Tá, então se ninguém quer Não, eu falar. tô esperando vocês. Tá, então eu Pode seguir. vou direto ao ponto, então. Nosso curso é sobre yogas modernos, e aí cada um tem um tema que a gente tem endereçado, tem estudado, né, nas nossas vidas. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar, que acho que é super importante, é por que estudar yoga moderno? Por que estudar a história do yoga? Por que estudar o yoga contextualizado no seu cenário econômico, político, social? Acho que isso é uma primeira coisa com a qual a gente podia começar. É isso. Quem começa? Senão eu vou começar a atribuir, gente, para não ter esses longos Lê, silêncios. Pedro. Minas primeiro? Por que que sempre eu sou voluntariado para fazer as coisas, né? Tá. Tipo, Pedro fala, Pedro eu fala. falo. Pedro se voluntarie. Abre esse caminho, Pedro. Vai, Pedro. Vamos lá. Eu acho que mais do que tudo, é porque a gente tem uma quantidade gigantesca
de informação circulando agora, né? Uhum. Com a internet, com o Instagram. Isso já existia antes, né? A gente vai ver que em toda essa história do século XX do yoga já teve, tudo isso já aconteceu e teve o desenvolvimento que teve por causa da circulação de livros, de imagens e como muitas outras coisas, com a aceleração disso, né, e com a potencialização disso ao longo do século XX, o yoga também se transformou e foi se adaptando, até isso que a gente tem hoje em dia, que é esse yoga do Instagram, né? Que já é uma variante nova, assim, eu acho que é uma coisa muito específica que está já se desenhando agora, e que acho que daqui a pouco, em algum tempo, vai ser muito bom fazer algum estudo sobre isso, inclusive. Essa coisa da imagem. Digital, né? Uhum. De como essa imagem do yoga está sendo usada e né, associada a todo tipo de coisa. Então, mas o que eu estava falando, né, o que eu comecei falando, é justamente que tem uma quantidade gigantesca de informação disponível. Uhum. E a gente precisa, né, de que apoio ou que régua a gente usa para saber no que a gente pode confiar, né? Uhum. Acho que a questão é muito essa. Tem muita gente falando muita coisa de muitos lugares, né, falando que o yoga tem 5.000 anos, que o yoga é isso, que o yoga é aquilo, que a prática é essa, não é aquela, que tem que ser desse jeito porque alguém não sei quem falou, porque está escrito não sei aonde. E a gente não tem acesso, né, até aos recursos para avaliar isso em geral, principalmente aqui no Brasil, né? Uhum. Não só pela distância geográfica, né, o fato que a gente está em outro continente, assim, não só em relação à Índia, né? A Índia é toda uma outra questão, acho que a Gabi vai falar muito melhor disso do que eu. Mas não só da Índia, mas também da Europa e dos Estados Unidos, que é onde, na verdade, a maior parte dessa história, desse desenvolvimento do yoga moderno aconteceu. Uhum. Então, a gente tem esse fator, primeiro geográfico, depois econômico, né? Uhum. Não é uma coisa muito fácil para a gente ter acesso a isso, ou nem viajar, ou comprar livros, né, ou cursos, ou, né, com o dólar, né, bolso caro que a gente tem agora. Enfim. E a barreira da língua, do inglês, que é um terceiro problema. Né? Uma quarta seria a do sânscrito, né? Ou das línguas indianas, que aí é uma segunda camada de mediação ainda, que a gente também não tem. Gigante. Então, a gente depende, né, de certa forma, se a gente quiser construir uma base mais sólida, uma compreensão um pouco mais aprofundada de algumas coisas, a gente precisa olhar para as pessoas que estão estudando isso. Né? Para pessoas, assim, não só... Eu acho que é importante que a gente faça uma distinção também do tipo de texto que a gente olha, né? E, assim, não é que a gente vai tomar também os textos, os artigos acadêmicos sobre a etimologia do Hatha Yoga, né, da palavra Hatha, por exemplo, e tomar isso como instrução de prática, né? Uhum. Mas acho que todo esse material ajuda a gente a criar um certo discernimento em relação às coisas. Acho que essa é a parte mais importante, né? Discernimento, essa palavra. E a gente faz isso por meio dessas pessoas, o James Madison, né? Gente aqui no Brasil, o João Carlos Gonçalves, né? Que tem acesso, tem muitos, assim, a gente é praticante, né? Professor, mas tem pessoas que são, de fato, pesquisadores, estudiosos, né? Que dedicam a vida a isso, a ir atrás de livros, manuscritos, ir lá entrevistar os caras, né? Esse tipo de coisa. Uma coisa que eu acho que é importante colocar aqui, daí eu lanço também para a Deia, para ler, se quiserem comentar, aí talvez sem querer dar spoiler do que a gente vai falar no curso, mas acho que é uma coisa muito importante de pensar é por que a gente está chamando de moderno. Acho que essa terminologia ela é super importante de esclarecer, porque a gente às vezes toma acomodado, né, que existe o yoga moderno, a gente até coloca em letra maiúscula, mas isso não é trivial. É um conceito, né? Alguém quer ler ideia, enfim, querem falar sobre? Sim, posso falar. Eu só queria fazer uma reflexão também, continuando com o Pedro, que assim, na verdade, para mim, é uma espécie de um sonho realizado. Assim. Eu até já conversei com vocês, com a Gabi, né?
que eu, quando comecei a estudar, assim, era uma bibliografia mínima, né? Nos anos 90, começo de 2000, assim. Então, isso que o Pedro falou, na verdade, é aparentemente algo que pode ser tomado como até trivial, né? Mas é quase que revolucionário, né? Assim, de certa forma, porque essa coisa da gente poder estudar essas disciplinas de uma forma realmente profunda, né? Eu acho que é algo muito recente. Né? Então, isso também é um momento, assim, digamos, bastante especial que a gente vive, né? Porque a bibliografia, até algum tempo atrás, era mínima. Como tira? Isso, Gabi. De felicidade mesmo. Desculpa, eu coloquei um filtro sem querer. Não é isso, né, Gabi? Eu acho que Continuem, perdão. a gente também trazer um pouco esse termo que eu hesitei em usar durante muito tempo, sabe? Assim, até comentei com vocês, né? Mas depois né, principalmente de vocês terem traduzido esses textos, e eu acho que é algo que traz bastante compreensão, discernimento aí sobre essas novas expressões do yoga, né? Com certeza. Isso é muito legal. E até, já falando um pouco sobre o Ale ele é uma pessoa que se formou na FEFELESH, estuda sânscrito há 25 anos, então é realmente uma dedicação ao ofício que não é brincadeira, né? E isso é muito legal. E eu acho que é uma coisa, ainda embarcando na brisa de vocês antes de falar do yoga moderno, né? Que o Ale acho que vai comentar, mas quando a gente começa a se formar como instrutor de yoga, eu acho que a primeira coisa é tipo, cadê? Onde está escrito? Quem falou? Por que é assim? Isso é muito angustiante. E, quando eu percebi que existia, tipo, literalmente uma estrutura acadêmica com pessoas com a mesma dúvida, em Oxford, nos Estados Unidos, na SOAS, essa galera, tipo, dedicando a vida a fazer isso, é um amparo muito legal que a gente pode sair do nosso achismo, né? Tipo, eu acho que o yoga vem do Vale do Rio Indo por causa do selo Pachupati. Mas tem gente que é arqueologista, que faz isso da vida deles. Vamos ouvi-los, né? Pra gente parar de se autorreferenciar. Enfim, só um comentário, desculpa o sorriso. Mas, enfim, se alguém quiser falar do yoga do Ale, né? Ia comentar do moderno, que eu acho que é interessante também. Eu acho que é a gente trazer, né, essa história que está sendo desbravada, né, por esses pesquisadores, por essas pesquisas, e de alguma forma também dar mais valor, assim, né, para essas palavras, digamos assim, né, moderno, a própria palavra yoga, né, eu acho que isso tudo vai, de alguma forma, trazendo bastante luz, né, para esses temas. E, na verdade, vai colocando vários desafios, né? Porque o que eu sinto também é que tem muitas linhas e tradições e escolas, não só no Brasil, mas eu acho que no que a gente pode chamar no yoga global, né, que estão muito apegadas, né? Até mesmo a bibliografias desatualizadas, por exemplo, né? Então, isso eu acho que é uma forma muito interessante também de, na verdade, não desconsiderar essas referências, né? Mas de somar, né? Quer dizer, trazer essas novas visões, essas novas arqueologias, né? Aquilo que você falou, quer dizer, os caras são arqueólogos, são filólogos e muito experientes, né? Muito bem Formados, né? Explorados e com muito patrocínio. Então, isso eu acho bastante a gente aproveitar, né, dessa maré aí muito boa. Pegando o gancho, talvez essa ideia da gente colocar um pouco o pé no chão, né, no yoga. A gente olha para a Índia, acho que muitas tradições olham como a Índia mística, né? A Índia que, enfim, encantada, né? Mas a gente esquece que lá dentro existem pessoas, né? E a gente precisa olhar
para isso, para essa Índia com o pé no chão, né? E não estou falando sobre as tradições, né? Enfim, cada escola vai olhar, né? Mas foi bem isso que o Ale falou. A gente também precisa olhar para esses textos que estão chegando, para essas pessoas que estão dando sangue, né? Para pesquisar, para correr atrás, para ler textos escritos em folhas, né? Mínimas, assim, traduzir, né? E isso chega até a gente, né? Demora, mas está chegando e tem muito material, muito conteúdo de pesquisadores incríveis. E eu acho que chegou a hora, mais que a hora, da gente olhar para tudo isso, né? E olhar para a Índia com outro olhar, né? Talvez. Isso é muito interessante. Acho que isso é... Fala aí, Pedrão, pode falar. Eu queria completar, né, assim, para pegar um gancho do que a Deia falou, de que essa ideia, primeiro que a ideia desse Oriente congelado no tempo, né? Esse Oriente que existe lá em algum outro plano e que foi, de repente, degenerado pela chegada do homem branco, né? Ou algo assim, ou mesmo essa ideia que a gente tem hoje de que essa Índia que existe lá hoje continua sendo esse mesmo suposto, né, paraíso espiritual, que é uma ideia que tem data, inclusive, né, que tem muito a ver com o movimento romântico europeu, né, no século XVIII, por exemplo, século XVIII e XIX. E que essa é a primeira, essa é uma das bases dessa que é uma das principais cartas, né, do yoga, assim, como vendido, né, por aí, que é esse apelo à tradição. Essa ideia de que o yoga é algo que é ancestral e milenar e tem essa sabedoria de 5.000 anos e de que, né, como que isso pode ser algo ruim, né, ou algo... E essa desculpa ela é usada para como que contornar várias questões que na verdade não são tão contornáveis assim. Até a própria palavra yoga clássico, né? Ela se perde aí no meio do caminho. O que seria o clássico, então? A minha tradição é mais clássica que a sua, né? Essa palavra clássica ela se perde por aí. Desculpa, Pedro. Não, imagina. E porque assim, esse material ele começa a apontar justamente para isso, né? Tanto esses estudos no caso do Roots of Yoga, do Yoga Body, eu vou falar sobre isso na segunda que vem, né? Mas a biografia, se chama, né, uma biografia do Yoga Sutra de Patanjali, do David Gordon White, que conta como isso que é assim uma das verdades mais, sei lá, axiomáticas do que a gente aprende em curso de formação, que é o Yoga de Patanjali. Isso é uma construção histórica extremamente recente e que tem muito mais a ver com uma validação e com o olhar ocidental para a Índia do que com algo que acontecia que sequer aconteceu na Índia nos últimos 1000 anos, por exemplo. E a ideia sempre foi essa, né? De puxar o yoga para o mais antigo possível, né? Vamos puxar o yoga para o mais antigo. Qual é o texto que valida isso, né? Século IV, Patanjali. Não, e não é que não existisse antes disso. Essas coisas que a gente vai vendo, né? Que esse material que ele revela, porque a gente tem essa impressão, né? Que existem 2 ou 3 textos sobre yoga, né? No mundo. Seria, né? O Yoga Sutra, a Bhagavad Gita e a Hatha Pradipika, e pronto, estudei yoga, né? E, assim, é muito engraçado, né, nessas coisas. Não sei, a Gueranda já é nível 2, né? Já é nível 2. Imagina, a gente descobre que existe você descobre que tem uma literatura não só gigantesca, mas muito variada, né, de coisas que discordam umas das outras, né? Você tem textos que assim, acabam com o yoga de Patanjali, falam que aquilo é um monte de bobagem, que aquilo não tem nada a ver. O próprio Hatha Yoga tem essa confusão de que o yoga do Patanjali é igual ao Raja Yoga, que também é uma confusão do século XX, né? Assim, tem tantas e tantas coisas
E é muito engraçado que isso começa com o próprio fato de que o Yoga de Patanjali, ele é ilegível, né? O texto em si, ele não tem como ser lido, porque ele não é um texto, né? Ele é meio texto. O texto, esse formato dos sutras, né? Ele não, as frases não têm significado, elas são só palavras. E você precisa de um comentário para ler. E até o início do século XX, o Yoga Sutra nunca foi transmitido sem o comentário original do Vyasa. E por algum motivo, na verdade, um punhado de motivos, que quem quiser saber vem na segunda-feira, em algum momento o texto foi descolado desse comentário original e, de muitas maneiras, completamente ressignificado, né? Uhum. Assim, de uma forma que ele chega a ficar quase irreconhecível. Eu queria até pegar um gancho nisso, para falar um pouco também dessa ideia, né? Que às vezes a gente tem, que é uma frase até que eu postei no primeiro post falando do Yoga Sutra, que é uma frase do Roots, né? O Raízes do Yoga, que vai sair esse ano pela Svarupa, gente, juro que vai. Tô na batalha, tá quase acabando. E aí o Mellinson e o Singleton, eles têm essa frase que eu acho sensacional, que o yoga pré-moderno, então antes da invasão europeia, ele era muito mais multicolorido e diverso do que é o yoga moderno, que tem essa tendência de se referenciar em um texto, em ter, né, essa homogeneização, assim. Você vai numa aula de yoga, né, padrão, assim. Na França é muito parecido com no Canadá, no Brasil, na própria Índia, então é muito mais homogêneo. E antes era tipo uma miríade de pessoas fazendo coisas diversas, isso é super interessante. E aí eu queria também perguntar para o Ale, já pegando esse gancho, sobre o Ale, ele é um grande estudioso dos tantras, né, Ale? Eu queria que você comentasse um pouco isso e já talvez se introduzisse. Né? Um humilde estudante dos tantras. Não é não, gente, isso é modéstia, ele é incrível. Não, é modéstia dele. É modéstia, ele é foda. Eu não entendi, desculpa a sua pergunta. Aproveitando esse gancho da miríade de cores e tradições diferentes e textos, eu queria que você falasse um pouco dessa diferença entre o Tantra e o Neo-Tantra, já também trazendo o tema que você vai falar no curso, né? Pois é, então eu acho que tem um ponto aí que é muito interessante, que ouvindo o Pedro falar tal, eu lembrei recentemente, eu estava ouvindo a Andrea Jane falar, né? A Andrea Jane é uma das personagens pesquisadoras, autora do Selling Yoga, né? Então ela fala algo que tem muito a ver com a transmissão do yoga e a transmissão do Tantra, né? Que é esse deslocamento, né? que ocorreu dessas tradições, e aí essas tradições multicores que você falou, né? Quer dizer, não é apenas uma, mas são muitas. Mas esse deslocamento dessas tradições de uma posição meio contracultural, né? Uhum. Para uma posição meio que de mainstream, assim, ela se torna parte da cultura pop, né? Na contemporaneidade, né? Então, um pouco isso também é um caminho que eu vejo, não só do yoga, mas também das tradições tântricas. E aí, muitos pesquisadores dizem que o Tantra nem mesmo transmitido foi, né? Até Interessante. Na verdade, são interpretações, né? Muito filtradas e muito fantasiadas, né? Mas é um pouco isso também que a gente pode pensar do yoga, né? Que parte de uma, sei lá, de uma posição totalmente até mesmo evolucionária, né? Em vários momentos, para o comércio aberto, tântrico ou de relaxamento muscular, o que for, né? Então isso eu acho bem interessante também. E de alguma forma também, quer dizer, tudo em serviço de uma cultura muito líquida e neoliberal, essas coisas todas, né? Então, isso eu acho interessante a gente, de alguma forma, tentar refletir nessa nossa
jornada aí, né? Quer dizer que até que ponto, né? Quer dizer, a gente pode afirmar essas coisas ou colocar questões, né? Uhum. Fazer essas perguntas, né? Então, da minha parte, eu faço essas indagações sobre as tradições tântricas, né? Uhum. Eu, de alguma forma, seguindo aí alguns pesquisadores, algumas pesquisas recentes, a gente consegue trazer algumas dessas reflexões, né? À tona também, né? Sobre os personagens que participaram dessa transmissão, né? Uhum. Todas as, digamos, as melanges, né? Todas as combinações aí que fizeram parte dessa transmissão do que a gente chamaria de Tantra, né? Uhum. E ainda colocando a questão, quer dizer, até que ponto realmente as tradições tântricas foram transmitidas, né? E eu acho que é aquela provocação que o próprio Wallace faz, né, no Tantra Iluminado, que faz muito sentido para mim. Não é que a gente está aqui querendo buscar o yoga único, a essência, alguma coisa assim, porque cada vez mais os estudos avançam na direção de não há uma essência, não há um yoga verdadeiro. Isso é fruto, né, que nem o Pedro colocou, do nosso pensamento ocidental, que leu todas essas tradições sob uma ótica judaico-cristã, enfim, todas essas adaptações. Mas o que o Wallace coloca é uma sacada muito simples. Quando eu sei que alguma coisa pertence a uma tradição XYZ, eu sei que ela vem sendo carregada há séculos, ou sei lá quanto tempo durar aquela tradição. Então eu distingo a sua eficácia. E é também trazendo para o que o Pedro tinha falado, né? É uma questão de discernimento e de ter uma postura menos ingênua em relação ao yoga. Hoje eu estava até vendo uma palestra do Singleton, antiga, gravada no YouTube, e ele estava falando dessa tendência que a gente tem de historicizar o yoga, como se ele nunca tivesse sido inserido num contexto social, econômico e político. E a gente fica sendo professor de yoga ingênuos o suficiente para ignorar o que está acontecendo hoje na própria Índia, em que tem um governo de extrema direita obrigando o muçulmano a fazer saudação ao sol, sendo que eles não, na religião deles isso não é aceitável, porque eles só podem fazer saudação ao Deus deles. E a gente não sabe, e tá tudo bem, não que a gente vai mudar muita coisa se a gente souber, mas acho que é esse discernimento, né? O estudo traz um pouco essa abertura, que é importante, assim. E, bom, falei um monte aqui, eu ia só também passar pra Deia falar um pouco desses rostos, né? Dessas pessoas de carne e osso, porque às vezes a gente fica falando da história, mas são pessoas de carne e osso que trouxeram e que globalizaram. Então conta aí, Deia. Sim. Só queria fazer um gancho com o Pedro. Me corrige, Pedro, se eu estiver falando groselha aqui. Mas essa ideia de yoga como união, ele vem muito dos Puranas, né? Você unir a sua alma individual com a alma suprema. Essa ideia de yoga como união em Patanjali, ela não existe, né? Porque seria Kaivalya, né? O isolamento. Então você se isola, você não está mais em você, né? E essa ideia veio muito depois, né? Quando o Krishnamacharya ele vai colocar, né, essa ideia de yoga como união também, né? Lá no Palácio de Mysore. Então ele cola junto com o Yoga Sutra de Patanjali, né? Mas essa ideia de isolamento de Patanjali, né? E não de yoga como união. Se a gente tivesse que reverenciar, o Wallace fala, né? Um guru, esse guru então seria Goraksha. Goraksha, ele é o fundador dos natas, né? Dos Nata Yogis, muito voltado para homens, né? Porque a gente sabe que a Índia toda tem essa constituição. O yoga ele foi formado, né, em renunciantes, em homens renunciantes. Então, se a gente tem um guru, esse seria então Goraksha, né? O que ele faz? A gente precisa analisar no século XIII o que estava acontecendo na Índia, né? Os sultanatos, né, islâmicos invadindo a Índia. E aí a gente tem Goraksha ficando meio sem saída no que fazer, né? Eu ignoro
toda essa tradição tântrica, né? Porque Goraksha, ele é tântrico, né? Ele veio da tradição tântrica. E aí ele pede patrocínio, né? Com os sultanatos na Índia. E ele precisa reduzir essa tradição e simplificar essa tradição, né? Ignorando os mantras, né? Simplifique-a, o Wallace fala isso, né? Simplifique-a ou ela vai morrer. Então, se a gente comparar os textos de Hatha Yoga e os textos tântricos, eles são muito simplificados, justamente por isso. Pela perda de patrocínio na Índia, né? E, enfim. Depois a gente vai ter vários outros nomes, né? A gente tem, vou dar alguns spoilers aqui, nesse yoga moderno, né? A gente tem os fisiculturistas surgindo nesse meio do caminho aí, né? Com um rei. Esse rei, ele vai codificar o que a gente conhece hoje como Surya Namaskar, né? Ele se chamava Panchi Pratinidhi. E ele usava esse Surya Namaskar, né, que ele codificou e que nós fazemos hoje, né, e a gente fala que remonta esse passado védico, né, e não. Ele codifica o Surya Namaskar como essa prática de fisiculturismo. E vários outros fisiculturistas irão perpetuar esse Surya Namaskar, né. Ele escreve livros em 1938, se não me engano, 1928 é o primeiro, depois 38 é o segundo. Ele vai para fora da Índia também dar palestras sobre o Surya Namaskar. E esse Surya Namaskar que a gente conhece hoje veio daí, do fisiculturismo. Depois a gente tem... É importante lembrar que ele nunca chamou isso de yoga, né? Sim, o ele não praticava isso. yoga, ele ensinou, ele criou a saudação ao sol como um sistema de exercício. Isso. Ginástica. Ginástica. Que foi incorporada depois, né? Pode eu fico meio que me coçando quando a gente fala disso, porque eu acho que é muito importante também. Aí depois eu te devolvo, Deia, porque eu adoro essa forma que você coloca as coisas, assim, de trazendo as pessoas e tal. Mas às vezes a gente fala, ele foi um fisiculturista, ou então yoga, toda essa relação com o exercício físico, daí tem uma parte que é super importante de contexto, né, histórico que essas pessoas estavam vivenciando. Então imagina que era uma Índia invadida, colonizada pelos ingleses, Exato. Que falavam para aqueles indianos que eles não tinham capacidade de se autogovernar, até porque eles tinham sido, né, estavam sob a regra de estrangeiros, né, dos islâmicos já fazia bastante tempo, já fazia alguns séculos, então falavam que eles não tinham capacidade de se autogovernar, e aí, de repente, eles começam, né, esses praticantes de yoga, começam a misturar técnicas de... Praticantes de yoga não, essas pessoas nacionalistas começam a misturar técnicas de yoga, técnicas de artes marciais, técnicas de fisiculturismo, justamente para poder combater o poder estrangeiro. Tem uma mulher... ela chama Sarala Devi, eu acho que é assim que pronuncia, ela me corrige se eu estiver errada. Ela é muito foda. Primeiro que ela, enfim, ela era uma nacionalista, não sei se vocês conhecem, ela era uma nacionalista, super militante. Nossa, Deia, você vai adorar essa mulher. Ela era uma nacionalista, super militante, assim, e ela começou a fundar algumas academias de yoga, disfarçadas de academia de yoga, para treinar pessoas em artes marciais, usando também algumas técnicas de yoga asana, aí que começa a ascensão do asana, né, porque o asana nunca tinha sido muito importante antes. E falava, a gente precisa conseguir se defender, inclusive do estupro dos ingleses, porque eles eram soldados que estupravam as mulheres indianas nas aldeias. Então ela começa com essas academias e vai plantando essas academias ao longo da Índia inteira, assim, é super interessante. Esse processo de defesa, né, e de luta contra o colonialismo, que é uma coisa que hoje também está muito na ordem do dia, assim. Então, era esse contexto, mas desculpa, Deia, te devolvendo. Não, mas é o gancho mesmo. Aí, enfim, é isso mesmo que a Gabi falou. E a gente vai ter os nacionalistas, né? O Monique Rao, né? Que ele vai exatamente fazer isso, né? Ele vai remodelar os ginásios, né? Onde eram feitos esses treinamentos, ele vai mudar o nome para Vidya Mandir, ou seja, para templos, né? E esses templos mascarados, né? Eles treinavam, né, contra a invasão britânica, contra os britânicos,
mas mascarados de templo, os britânicos não poderiam, né, invadir. Inclusive, os britânicos, eles tiram as armas dos indianos, né, eles impedem, né, que os indianos façam, dariam treinamentos nesse período, né, então, por isso, o Manique ele foi bem revolucionário nesse contexto, né, e teve uma sacada muito boa de mudar o nome dos ginásios para Vidya Mandir. E aí, nessa levada de nacionalistas também, a gente vai ter o Tiruca, né, que ele vai viajar pela Índia. Maravilhoso. Incrível. O Tiruca Eu adoro essa dele. Também, o nome dele, na verdade, é Raghvendra Rao, acho que é assim que se pronuncia, mas Tiruca é uma palavra sânscrita para andarilho, ou homem que vagueia, e é exatamente isso, né? Ele era uma pessoa que andava pela Índia disfarçado de guru de yoga para ensinar técnicas de ginásticas, as técnicas indianas de dandi, não sei como que é aquele nome lá, como que chama, Pedro? Malakanda? Aquele que subia, né? Enfim. Um polidense. O polidense. Acrobático, chama Malakanda, que é uma, então ele ensinava uma tradição específica do Acro Yoga, né? Pode. O precursor. Raízes ancestrais. Raízes ancestrais. Então, e aí ele viajou pela Índia disfarçado de guru do yoga, né, ensinando técnicas e inclusive Surya Namaskar, né, ensinando asanas para as pessoas, né? Enfim. Que mais? E o Sighinton faz uma comparação muito legal, eu vou ler para vocês. Ele diz assim, no Yoga Bhari. Exteriormente, era o ensino de Yogasana, mas no fundo era preparação física e métodos de combate. Assim, o treinamento de yoga e a cultura física se tornariam palavras familiares. E aí ele compara com a capoeira aqui no Brasil, que é interessante, né? Ele fala assim, também podemos comparar o desenvolvimento da capoeira no século XIX como uma técnica disfarçada de dança, né? Que era uma técnica de combate, mas disfarçada de dança. Maravilhoso. Maravilhoso. Enfim, gente, tem outros vários nomes. Tem o Kuvalayananda, né? Que ele vai trazer um pouco ele era nacionalista também, né? Ele tinha como ídolo o Aurobindo, Sri Aurobindo e o Tilak. E aí ele vai entrar no ramo da ciência, né? Em conjunto com o yoga, maravilhoso também. Krishnamacharya vai ter muita base em Kuvalayananda. O Yogendra também. Não vou dar spoiler, também só vou falar um monte aqui, gente. Tem muita coisa, né? O Yogendra também, ele entra na cultura física. O Kuvalayananda também. Enfim. É muito maravilhoso, né? Tem muita coisa para pensar. E eu queria também perguntar para o Alê o que ele acha assim, dessa transmissão das pessoas, mas em relação ao Tantra, né, que se pratica no Ocidente, se você localiza pessoas e como que funcionou, assim, se foi parecido com yoga. Sim. Eu acho que tem esse movimento que é interessante, né? Que a Deia comentou dessas pessoas que viajavam à Índia, né? A partir de determinado momento a gente vê registros de pessoas que viajam para o Ocidente, né? Mestres que viajam para o Ocidente, gurus que começam a viajar para o Ocidente. Então, eu acho muito interessante, porque, na verdade, uma das personagens mais importantes aí vamos colocar no âmbito da questão, né? Dessa possível transmissão do Tantra para o Ocidente, né? Foi o Pierre Bernard, né? O Pierre Bernard, amigo que do for, Pedro. Né? Ele, na verdade, tem contato com desses gurus, né? Desses gurus que, na verdade, já começavam a fazer, de alguma forma, uma desconstrução, né?
porque isso, e a própria Andrea Jain também estuda muito isso, né? Quer dizer, se na verdade o que era tradicional na Índia era o discípulo se direcionar ao guru, né? Ou seja, na sua escola, no seu ashram, o que for, né? O paradigma muda, né? Quer dizer, agora é o guru que viaja para o Ocidente, né? Para encontrar os novos discípulos e interessante. o que for. Legal. Então isso também é uma mudança muito interessante. E aí tem essa personagem muito importante nessa possível transmissão, né? Do Tantra é o Pierre Bernard, e ele então, muito jovem, já tem esse contato com esse mestre, essa supostamente iniciado e assim por diante, né? Então é interessantíssimo. E com os outros personagens também, dentro dessa mistura toda, né? Todos eles tiveram esse contato também com esses mestres, gurus, discípulos, andarilhos, que de alguma forma saíram dali e viajaram, né? Para o Ocidente, seja para a Europa ou para os Estados Unidos, né? No caso do Pierre Bernard, Estados Unidos, mas o Aleister Crowley, que é uma outra personalidade muito importante também, né? Que merece e é interessante que eu era adolescente quando eu ouvi falar de Aleister Crowley, me apaixonei logo, né? Nem imaginava que ele estaria envolvido com tantas histórias depois, né? Porque ele era extremamente temido, né? O homem mais temido do século XX. Né? Era até perigoso pronunciar o nome dele, né? Não é, Pedro? Tem toda essa... mas tem essa mudança de paradigma, eu acho muito interessante, né? Quer dizer, os gurus, na verdade, eles de alguma forma começaram a ir até os discípulos, né? Também, né? Claro que os ocidentais viajaram para a Índia e continuaram de alguma forma dentro dessa tradição, né? Mas houve essa mudança, né? Muito interessante. Gente... É engraçado como começa esse proselitismo do yoga, né? Que vira uma coisa... Começa a ficar uma coisa quase cristã, né? Porque o hinduísmo, por exemplo, ele não faz proselitismo. Ou você nasce hindu, ou você não nasce hindu. É como o judaísmo, né? Você não tem essa... Não é uma coisa que você vai atrás. Ninguém vai tentar te converter, né? Não, você tem que fazer isso. Não, venha para cá, venha fazer yoga com a gente, né? Na verdade, não. Você nasceu Brahman e, assim, você é melhor que as outras pessoas e pronto, né? Ou algo assim. E nessa virada, né, principalmente na virada do século XIX para o XX, começa esse movimento. Acho que o Vivekananda é dos primeiros, né, mas, se não o primeiro, mas seguido pelo, né, logo depois por, né, Yogananda, Yogendra, e conforme a coisa vai ganhando momento, né, vai se popularizando, você tem cada vez mais até esse momento dos Beatles, né? Que aí, de repente, os Beatles estão meditando e aí a coisa explode para todos os lados, né? E aí o mundo, de repente, quer fazer yoga, né? Fazer meditação transcendental e tudo. Eu ia até mandar essa pergunta para o Pedro, assim, porque a gente, enfim, talvez a gente já pudesse ir encerrando, porque a gente está aqui há bastante tempo, mas... Já são 8h15. A gente fala muito. Mas eu queria antes fazer uma pergunta para o Pedro. Pedro, o que a gente está fazendo, na sua opinião, né, com a sua bagagem de leitura, é yoga ou não é yoga? Fala aí. Se deixar essa bomba aí sair correndo. Mas por que não seria? Fala mais. Desenvolva, conta. Disserte sobre. Disserte sobre. E
É uma pergunta sacana essa. Mas depende, porque yoga é uma palavra, né? Uhum. Yoga é só uma palavra que é como a gente falou mais sobre isso na live da Suzanne Newcomb, né? Que a gente fez quando? Semana passada? Não sei quanto tempo faz. Nossa, não sei também. Mas que o que a gente tem, na verdade, Eu sempre até teve, separei não é uma uma coisa de frase agora. do Gordon White. Ele diz assim, desculpa te cortar, Pedro. Yoga tem uma gama ampla de significados, mais do que qualquer outra palavra em todo o léxico sânscrito. Então, gente, Algum é a yoga palavra gente mais faz. usada. Algum yoga a gente faz, provavelmente. Exato. É que eu acho que a questão não é tanto a palavra, né, no fim das contas. Porque essa é uma coisa que espanta. Você abre o verbete de yoga no Monier Williams, né, que é um dos primeiros dicionários, dos mais importantes de sânscrito, que ainda é do século XIX. Você tem lá, a lista, acho que do verbete de yoga dá quase 2 páginas. Mas isso não quer dizer que todas essas coisas se referem ao que a gente chama de yoga, né? Uhum. Assim, são um pouco como esses homônimos, essas palavras que a gente tem. Se eu falo que eu vou comer uma manga, você não acha que eu vou fazer isso, né? Tipo, então yoga é uma palavra que tem muitos significados, isso confunde muito. Mas, para além disso, não é... Não sei muito como falar isso de um jeito simples se a gente tem pouco tempo, mas tem muitas e muitas e muitas coisas diferentes que são chamadas de yoga. Uhum. Isso dentro das próprias tradições, e elas discordam entre si, né? Assim, como a gente falou antes, que yoga no Patanjali não significa a mesma coisa que yoga na Bhagavad Gita, necessariamente. Não, Ou no Mahabharata, ou, dependendo, no Vedanta e no Tantra, isso tem noções diferentes. No budismo, yoga também tem outros significados, né? Uhum. Uma das coisas interessantes que tem, por exemplo, é que tem 2 comentadores do Yoga Sutra que falam exatamente a mesma coisa logo no começo, que é o Shankara, que tem quem diga que é o próprio Shankaracharya do Advaita Vedanta, que tem quem diga que não, o fato é a gente não sabe, e o Vijnana Bhikshu, os 2 mais ou menos século IX, século X, que eles dizem explicitamente, com todas as letras, não sou eu que estou falando, são eles, que yoga aqui não deve ser entendido no sentido convencional de união. Yoga é samadhi, né? Samadhi é como sinônimo de meditação. Isso tá dito lá. Quem quiser, abre o livro, comentário do primeiro verso do primeiro pada. Uhum. Yoga não é união aqui. Né? Não deve ser entendido no sentido convencional. E isso é muito engraçado, porque essa definição de yoga como união, por exemplo, ela é principalmente do Vedanta. Então, tem ao longo dos séculos, tem todo esse processo de vedantização do Yoga Sutra. Também. Mas quando a gente chega no Hatha Yoga, essa é uma outra coisa também, né? Que a gente não tem muita noção desse tempo e espaço das coisas. Uhum. Porque a gente fala, não, porque o Yoga Sutra e o Hatha Yoga e a colonização britânica, parece que foi tudo assim, 2005, 2006, 2007, né? E, na verdade, é muito engraçado, porque, assim, das Upanishads para o Patanjali, a gente tem quase um milênio inteiro. Um milênio são, tipo, 1000 anos, né? Para lembrar. Do Patanjali para o Hatha Yoga, a gente tem mais 1000 anos. Né? Do Hatha Yoga para agora, a gente tem 700 anos. Então, tem muita coisa que acontece no meio, para a gente ficar nessa ideia dessa Índia congelada no tempo, né? Dessa ideia de que existe... histórica, né? Que existe o yoga, que existe algo em algum lugar que é o yoga. Uhum. O problema fundamental é esse, que muito dessa tradição moderna, e principalmente, né, a partir dessa transmissão para o Ocidente, ela já começa baseada nisso, né? Desses indianos que vão para o Ocidente para ensinar o yoga, a ciência milenar indiana. E isso faz sentido dentro do contexto tradicional de cada linhagem, né? Dentro de cada... Lógico que todo mundo vai falar que o meu yoga é o yoga. Sempre existiu isso, né?
mas eles não são, eles estão longe de ser a mesma coisa. Mas eu acho que você tem práticas, você tem conceitos que são, às vezes, completamente discordantes. E isso, nessa história, por exemplo, desses comentários do Yoga Sutra, né, além do original, você tem toda uma tradição de comentadores, você vê como esse entendimento, como a própria leitura do texto vai mudando ao longo do século. Então, que assim, que a gente também não quer, de certa forma, voltar lá e falar, não, este é o sentido original do texto e é esse que a gente deve seguir, né? Acho que é muito importante que a gente tenha esse entendimento de que é uma tradição viva e que ela sempre teve, se ela sempre aconteceu é uma tradição, não, são muitas tradições, né? Mas isso que a gente chama de yoga é esse conjunto de coisas que se influenciam de um lado e do outro, né? Então, assim, então o yoga moderno, ele não é yoga porque ele foi influenciado pelo Ocidente. E não, ele é, assim, tanto quanto o Hatha Yoga foi influenciado pelo Tantra, mas com uma raiz ascética, com uma raiz budista, né? Se a gente for... Né? O próprio Yoga Sutra tem uma matriz, essa é uma coisa meio espinhosa, principalmente do lado mais religioso da coisa, mas que o Yoga Sutra, aparentemente, ele tem uma matriz budista originalmente, né? E não hindu, entre aspas. Não levem isso ao pé da letra, é um pouco mais complexo que isso, mas é uma dessas coisas que, né, para voltar lá para o começo, que esses estudos trazem para a gente, né? Coisas que, sei lá, 10 anos atrás, né, antes do próprio Hatha Yoga Project, né, do livro da Elizabeth Demichelis, a gente nem sabia que existiam. Né, de textos. Muito rápida a evolução acadêmica disso. Né? Acho que é o fato de que as pessoas pararam para olhar, né? Assim, organizadamente, porque tem toda uma história de estudo do yoga no meio acadêmico, né? Assim, e é engraçado, porque... O Nitya Eliade, por exemplo. Mas que é uma coisa que dentro desse processo já é super datado, né? Desculpa. Sim. Não, imagina. Pode ir. É só pra comentar que a Demichelis, ela conta, né, como ela teve a ideia de pesquisar. Tipo, ela já era uma estudiosa, já estava andando lá pelos Oxford da vida, mas ela era praticante de um gênero, tipo, normal, assim, de yoga. Tipo, não normal, né? Um gênero frequente de ser encontrado no Ocidente, não importa qual. Ela conta e ela falou, de onde vem isso aqui? Né? Como isso aconteceu? Deixa eu entender. Só que a menina era tipo uma professora de Oxford. Uma aluna, não sei exatamente o que ela estava fazendo lá. E aí virou um monstro, porque depois dela começou a suceder um monte de pesquisa sobre yoga moderna. E ela inaugurou um campo simplesmente porque ela fazia yoga e um dia ela teve um estalo. Fala, por que isso aqui vem da Índia? E né, isso aqui parece tanto ginástica. Deixa eu entender. Então é realmente fascinante, assim. A própria história do estudo. Isso evidencia esse problema maior, né, que é essa questão do yoga moderno. Porque o que a gente faz agora, né, na maior parte dos casos, é isso. A gente está aqui fazendo os nossos asanas 2, 3 vezes por semana e lendo a Bhagavad Gita, ou o Yoga Sutra, né, ou querendo ler a Hatha Pradipika. E é meio estranho na hora que você lê essas coisas, você fala, peraí, mas uma coisa não tem a ver com a outra. A gente quer que tenha, porque o que a gente quer que o que a gente faz agora tenha a ver com isso que tem 5.000 anos, ou 2.000 anos, ou 1.000 anos. Mas na hora que você olha, não tem, né? Fica uma coisa muito confusa. E essa história é fundamental até para a gente poder enriquecer esse entendimento. Acho que no sentido de ver quais são as rupturas, o que muda, o que permanece, né? Eu acho que a gente já soma, né, um pouco talvez de Krishna, de Kuvalayananda, do Yogendra, né, por conta da saúde, né, todas essas questões que a gente, enfim, muitos yogis abordam de questões de saúde, terapêuticas dentro do yoga. Krishnamacharya também, né, a gente é um pouco da soma de Krishnamacharya, e na verdade ele nunca cruzou o oceano, né, quem trouxe o yoga de Krishnamacharya foi o Joyce, né, o Iyengar, a Indra Devi, e o próprio filho dele, né, o Desikachar. Então, eu acho que a gente assoma também um pouco dessas pessoas, né? A Indra Devi tentando colocar o yoga dentro dos Estados Unidos, né? Para aquelas pessoas
pós-guerra, né? Então ela colocou o yoga como essa questão de terapêutica também, né? Para depressão, para tratamento de tem uma parte na bibliografia dela, né, que fala que algumas estrelas de Hollywood eram enviadas para ela, né, por conta para tratamento de depressão, a partir do yoga dela, né? Esse yoga gentil, suave, tranquilo, com poucas posturas, com 20 minutos de shavasana, né? É a partir dela, né? E principalmente para mulheres. Mulheres, porque ela vai dar aula em spas, né? Contemporâneas, spas lá nos Estados Unidos. Enfim, para mulheres contemporâneas, né? Que gostavam de, enfim, se sentir muito bem. E que mais? O Iyengar, né? A questão toda do alinhamento, né? A gente vê muito hoje no Instagram, né? Professores de yoga postando imagens de mega alinhamentos, né? Isso tudo, essa simetria, veio do Iyengar, né? Que ele vai codificar mais ou menos lá depois que ele monta o instituto dele, né? Antes ele tinha essa percepção desses alinhamentos, mas a partir de 1975 que ele vai trazer os próprios, né, os próprios, a simetria toda dele. Gente, nós temos, desculpa te interromper, ideia acabou. Aqui. Acabou, porque faça a gente meu curso. Aliás, faça o nosso curso. A gente tem 2 minutos agora, finais aqui para falar, antes que derrube tudo. Então, só para contextualizar, primeiro agradecer todo mundo que participou, que foi saindo, muito obrigada aos comentários, obrigada Lê, Deia, Pedro, é maravilhoso, é uma honra estar com vocês, pessoas que eu admiro tanto. E é isso, a gente vai fazer esse curso semana que vem, e a live é motivada por isso, mas é isso, a gente está sempre por aqui fazendo live, tem texto gratuito para baixar na Garupa, na biblioteca digital. Estamos sempre aqui querendo fazer a roda rodar. Muito obrigada, muito obrigada. Mas no curso a gente vai contar as fofocas todas. Fofocas ióbicas no curso. Muito bom. Essa parte, a parte detalhada. Exato. A parte interessante. A parte oculta, né, Lê? Que a gente falou aqui não é nada. O curso da Lê é maravilhoso, gente. Total. Façam. Beijo, gente. Eu também, todos. Todos. Beijo. Gente, obrigada. Beijo. Obrigado, então. Até logo. Até logo. Beijo. Tchau. Tchau.